Salve, salve galera da Resenha Verde e Branco Grená. Meu nome é Paulo e trago informações para vocês do nosso querido Flusão. Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês que curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, marque o sininho para estar sempre recebendo notificações do nosso canal. Bem, o que me traz aqui hoje é falar um pouquinho sobre a nossa base. Tá sendo veiculado nas mídias, de sites esportivos, Globoesporte.com, Lancenet, Netflu, Saudações Tricolores, diversos canais esportivos dando conta do assédio europeu nos nossos jovens talentos da base, principalmente da geração dos sonhos da categoria sub-17. E eu fico me perguntando, qual o momento certo de vender? Existe uma enxurrada de comentários nas redes sociais, com comentários exaltados inclusive, de que o Fluminense não deve de vender suas joias. Eu tenho visto diversos outros canais do YouTube, resenhas até mesmo ao vivo, com jornalistas, inclusive famosos, são tricolores, são terminantemente contrários à venda. Eu tenho que fazer uma reflexão aqui, o seguinte: quando é o momento certo de vender? Eu acho que nós temos que aproveitar melhor a nossa base. A nossa base ela é subaproveitada em todos os sentidos. Nós temos a salvação do Fluminense, quer seja financeiro, quer seja esportivo, está na nossa base, em Xerém. Porque de lá, se você pegar o Campeonato Brasileiro mesmo corrente, que está se finalizando agora nesse mês, nós temos diversos protagonistas, em diversos times diferentes, que foram crias das categorias de base de Xerém. Aqui na Mulambada nós temos o Pedro, nós temos o Gerson, são protagonistas lá. O Pedro não é ainda titular, mas ele seria titular em qualquer time do Brasil. Temos o Diego Souza no Grêmio. E por aí vai. Eu vou falar só esses dois aqui para não ficar me estendendo muito. Mas no próprio Fluminense, que toda hora brota jogadores lá. O Evanilson não foi aproveitado, o Fluminense deu um mole. O pessoal fala muito do Eduardo Duran. Não vou defender o Eduardo Duran, mas na época da negociação dele, ele queria o quê? Que o moleque jogasse. Era a única exigência que o moleque jogasse. Ele era artilheiro na base. E parece que o Mário não quis dar essa garantia que ele ia jogar. O que aconteceu? Ele perdeu o contrato do moleque. Aí ficou com a taxa de 30% apenas. Um cala-boca qualquer e ele foi embora pro Porto, de graça. O Tombense vendeu ele de graça, o Eduardo Duran vendeu ele de graça, deu, mas não quis perder a oportunidade, Marcos Paulo, nunca vi futebol nesse moleque, talvez porque fosse escalado errado, não sei, eu nunca vi futebol nesse moleque, mas ele tem valor de mercado lá fora. Não foi vendido, foi dado. Perdemos o passe dele. Mas vamos ganhar 3 milhões e pouco de mecanismo de solidariedade. Bulufas com esse mecanismo de solidariedade. Nós tínhamos que ter vendido ele. Não foi vendido. E foi subaproveitado. Nós temos a geração... Aí, quando que é o momento certo de colocar no time? O Fluminense, historicamente, não sabe colocar os moleques. Ou quando coloca, são poucos. Nesse time atual, por exemplo... Nós estamos colocando agora, depois de ter assistido o campeonato inteiro com o Yuri Hudson, principalmente depois que o Dodge foi embora, nós estamos colocando Martinelli. E
quando ou o Martinelli ou o Iago não joga, entra o Hudson, horroroso, né? Entre essa bomba aí. Por que não botar o André, que é cabeça de área também, cabeça de área moderno? Nascimento, né? Na lateral direita, parece que o Fluminense está contratando agora o Xavier, né? Samuel Xavier lá do Ceará. Eu até acho uma boa contratação para dar um toque de experiência ali. Mas você tem o Dani Bolt. E já está sendo especulado, por exemplo, o Mariano. Isso é um desperdício com a nossa base, né? Aí nós temos toda essa promessa. Então hoje saiu essa semana agora saiu uma matéria no Globoesporte.com dando conta que o lateral esquerdo Ronan vai recomeçar a sua carreira no futebol brasileiro no Altos do Piauí, né? Esse rapaz tem 26 anos. Há 10 anos atrás, ele com 16 anos ainda, ele foi cedido 40% do passe dele para o Chelsea na negociação que trouxe o Deco para o clube, né? Então foi negociado o Rafael Pernão, atacante, Ronan, lateral esquerdo, e o Wallace, lateral direito. Desses três aí, só quem deu certo mais ou menos foi o Wallace, que depois foi vendido por 5 milhões e meio de euros pelos outros 60% do passe para o próprio Chelsea, né? Que dava 14 milhões e 300 mil reais na época, na cotação da época. Aí fala-se, foi bom? Na época eu não achei um bom negócio, mas o tempo mostrou que foi uma boa negociação, porque o Deco, apesar de já estar com a idade avançada e já estar em final de contrato lá no Chelsea, ele poderia ter vindo de graça, mas seria no ano seguinte, 2011. Ele foi campeão brasileiro em 2010 e campeão brasileiro em 2012 carioca, fazendo jogos memoráveis, colocando o Fluminense para o mundo, elevando o Fluminense para o mundo. Jogou muito, Deco, muita bola no Fluminense. Foi um ótimo negócio. O tempo nos mostrou que foi um ótimo negócio. Enquanto desses três aí, o Ronan a gente viu que não deu certo. Tá aí, andou pela Polônia, andou por Portugal, né? Jogou no Porto, né? Jogou no um time lá da Polônia, né? Inclusive na matéria ele fala que nunca sentiu tanto frio na vida dele. Enfim, o Rafael Pernão, atacante, ele rodou por vários outros clubes, rodou aqui no Inter também, sumiu, né? O Wallace chegou a ir lá pro Chelsea, né? Como eu falei ainda há pouco, rodou pelos alguns clubes da Europa, voltou pro Grêmio e agora você já não ouve falar mais dele. Então não foram esse tudo que na época se achava. O próprio esse jogador, o Wellington Silva, que tá saindo agora. Gente, quase que eu esqueci o nome do rapaz. O Wellington Silva. Ele, quando foi vendido também em 2010, ainda na gestão Orcades, né? Acho que ele foi vendido em 2009, inclusive. Ele não tinha 18 anos ainda, ele não podia sair do país, ele foi vendido lá pro Liverpool, Arsenal. Acho que foi o Arsenal. Da Inglaterra, pagou 10 milhões de dólares. Já era uma soma muito boa, mas a pessoa ainda fala, o Fluminense vendeu mal. O tempo se mostrou que foi bom o negócio, porque ele não rodou. Não rodou na Inglaterra, não rodou em outros países da Europa, não rodou aqui no Brasil. O Fluminense está até se desfazendo dele de novo. Salário alto, rendimento quase nulo em campo. Como é que foi a carreira dele? Em termos futebolísticos. Para ele ganhou dinheiro. Estava com salário aqui quase 300 mil reais no Fluminense. Ele ganhou dinheiro. O clube ganhou dinheiro. Mas ele não foi um jogador que se mostrava ser. Então eu sou favorável que o Fluminense saiba aproveitar a sua base de maneira inteligente, colocando o jogador que dá para jogar. Você apostar em um jogador igual estão querendo apostar no tal de Chico do Atlético Goianiense, meio campo. Gente, você trazer o Chico de 29 anos
Não vai vir barato, mesmo vindo do Atlético Goianiense, ele não vai vir barato, tão barato quanto você apostar na base, com salário bem inferior e que é seu, é jovem, tem valor de mercado, pode te dar resultado econômico e no campo. Então, para fazer aposta, nós temos que fazer aposta na base. Nós temos que usar a nossa base de uma maneira inteligente. E vendendo quem não dá para... Quem a gente, né, desconfia que não dá para perfilar no time profissional, não dá para formar no time profissional, que venda ele para mercados alternativos. Mas tem que fazer dinheiro. Pelo menos tem que pagar as contas. Agora estão se ventilando aí Kaique, Metinho, né, Matheus Martins, entre outros da base do Sub-17, do Sub-20 e do Sub-23. Mas o time dos sonhos tá aí. Um moleque de 17 anos, ele pode não dar em nada, como esses três que eu falei ainda agora na matéria. O Wellington Silva também. Ele pode ser uma sumidade. O Toró na base do Fluminense era um monstro. Ele tinha esse apelido, Toró, porque era o Toró de gols. Ele fazia muitos gols. Acabou como volante na mulambada. Não vingou. Não foi essa bicicleta toda. Né? Então a gente tem que saber. Tem que... Nesse caso desses três jogadores que eu falei, principalmente Kaique e Metinho, que estão mais em evidência, né? O Matheus Martins parece que ele vai renovar o contrato, ele ainda está meio, né? Não... É mais fácil para o Fluminense ali mantê-lo. Então, o que o Fluminense tem que fazer? Vender por preço que eles estão oferecendo, né? Tentar pegar o máximo 50, ali 45 milhões, 50 milhões de euros. Já é bater uma fortuna em reais. Nós pagamos nossas contas em reais, bateria ali mais de 100 milhões de reais, né? Mas nós temos que deter ali pelo menos 20% do passe de cada um, porque eles vão ser revendidos fatalmente. Ou então pegar a mais-valia, a diferença da compra para venda, alguma coisa assim. O Fluminense tem que ficar. É trabalhar com inteligência. Porque prender os moleques não vão prender, até porque pela legislação o moleque viu o Marcos Paulo saiu de graça. Então é usar a nossa base com inteligência, né? Saber ser sagaz na hora da negociação. É isso que falta aos nossos dirigentes, aliás, sempre faltou, né? Gente, eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já está um pouco mais longo do que eu gostaria. Vou encerrando aqui, ficar sempre na torcida para que as coisas saiam da melhor forma possível para o Fluminense. Saudações tricolores.